Presidente ou rainha da Inglaterra. O STF acabou com a federação, zoneou a nação. Brasil da esperteza, também jurídica. O STF mudou o regime de governo em um único julgamento. Um governo não é o que é, mas o que aparenta ser. A distância entre o discurso e a prática do atual presidente Bolsonaro em aspectos essenciais de sua estrita competência constitucional decepciona e corroem a solidez de uma indispensável e aguerrida base de apoio que conquistou no voto livre e democrático. O presidente, cercado de oportunistas e aproveitadores, soletra e lê a cartilha dos demais podres poderes de uma Constituição, Judas, cigana, prostituta e bombril, e mil e uma utilidades, vilipendiada com centenas de medidas provisórias e emendas constitucionais em poucos anos. As razões dessa controversa conduta presidencial são desconhecidas. A dúvida, por sua vez, que disso resulta, e sem raiz, autoriza um infindável leque de imaginações país afora. Mormente é um Brasil de conhecida diversidade, onde sobressai a submissão à carência dos corpos, à necessidade de interesses individuais. A prevalência do interesse particular sobre uma república desune, divide e enfraquece o Estado, facilitando o domínio de camarilhas e quadrilhas de marginais via aparência institucional, gerando poderes formais, mas não reais. Essa via foi a que destruiu e afundou o PT, mais ou menos segundo o saber popular. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É assim que se vê o governo atual. A opção brasileira pelo regime presidencialista, desde a primeira Constituição em 1891, confirmada pelo voto direto em 1993, foi sorrateiramente traída por uma cruel canetada de uma quadrilha de covardes, justamente a que tinha por dever defendê-lo, o STF. Premeditadamente separou a União em 5.570 estados municipais despreparados e falidos, escolas do ensino fundamental da corrupção e ralos de recursos públicos. Assim, ofendeu a função dever basilar do presidente do Brasil. No artigo 78, o presidente defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O presidente já não vinha bem com alguns insubordinados e subordinados que o convencem a trair o discurso que o elegeu. A, no mínimo, seletivas e inoportunas reformas trabalhistas e previdenciárias guedianas. B, pandemia e seus especialistas de alquimias. C, desmoralização do poder executivo por condutas espúrias dos outros dois poderes. E, centrão em cargos-chaves. Enfim, e mais grave, alteração de regime de governo sem autorização da nação. Foi implantada uma nova ordem jurídica, um parlamentarismo branco com a conivência das Forças Armadas. Percebam esse trecho de Hans Kelsen. Las manifestações exteriores del poder del Estado, las cárceles e las fortalezas, las horcas e las ametralhadoras, não são em si mesmas, mas que coisas nessas. Se conviertem em instrumentos del poder estatal, solo na medida em que os indivíduos se servem delas em um marco de uma ordem jurídica determinada. É de ser, com a ideia de que devem conduzir-se da maneira prescrita por esta ordem. Obrigado.